E aí pessoal, beleza? Continuando aqui com o vídeo anterior e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como instalar o SQL Server, o servidor de banco de dados, no nosso projeto e conectar ele no banco de dados. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal para dar aquela força e se estiver gostando do vídeo, já deixa aquele like e compartilha com seus amigos, com o pessoal do seu trabalho para compartilhar o nosso conhecimento aqui, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a seguinte: vamos ter que instalar aqui no nosso projeto as referências do SQL Server e do Entity Framework Core. Eu venho aqui no projeto, ó, botão direito, eu clico em NuGet Package. Aqui é onde eu tenho os packages que eu preciso instalar. Então eu venho aqui no browser e pesquiso o seguinte: Entity Framework Core, certo? Eu vou pegar esse daqui, eu vou pegar a versão que a gente está usando, é a 2.1.14, essa aqui, e vou instalar. Aí ele vai pedir para aceitar, a gente aceita. Agora a gente tem que instalar o Tools, que é um pacote de ferramentas para a gente usar o Migration. Vou instalar aqui a versão 2.14, install, aceitar. Aí, e por fim a gente vai instalar o SQL Server. Ele vai pesquisar esse daqui. Vamos lá, 2.1, opa, não é esse, este. Install. Aceitar. Tudo tranquilo, beleza, a gente já tem o que a gente precisava aqui. Agora a gente tem que criar algumas classes. Por exemplo, vamos criar um controller novo, adicionar novo controller, com as funções já, ó, API Controller com Read Write Actions. Eu vou escrever aqui usuários, vou adicionar. Agora a gente só aguardar que ele está criando. Legal. Nós vamos utilizar como modelo essa classe usuário que a gente já tinha criado no vídeo anterior. Ó, então eu vou continuar com nome, e-mail e ativo. Eu venho aqui no controller e vou colocar aqui que o get, nossa função get, ela vai retornar uma lista, um list de usuário, certo? E aí aqui eu vou deixar para não ficar bugado, não ficar acusando erro, um list de usuário. Beleza. Não vai aparecer nada porque é uma lista vazia, não tem nada. Agora eu vou criar uma classe que simboliza a nossa conexão, que a gente chama de contexto. Nova classe. Eu vou criar ela dentro da raiz do projeto. Eu gosto de chamar de contexto, porque aqui vai ficar toda a lógica de conexão com o banco e de criação do banco com o first code que a gente vai utilizar. A gente vai criar o banco só pelo código. Então essa classe ela tem que herdar de dbContext, certo? dbContext está dentro do namespace Entity Framework Core. Beleza. Agora a gente tem que criar o construtor dessa classe, que é public contexto, fecha. E esse contexto ele vai receber, ele vai enviar para o dbContext um parâmetro que a gente vai passar aqui, que é a dbContextOptions do tipo contexto. Vai chamar option, certo? E aí o option vai passar para a classe Py, que é a classe dbContext. Por que a gente está fazendo isso? Porque quando a gente for fazer a injeção de dependência para o controller, a gente vai utilizar, mas na hora que chegar lá eu explico. E aí, toda vez que a gente colocar public um dbset, a gente está informando o entity que a gente quer fazer uma tabela, que é uma tabela.
No caso, então, usuários vai ser a tabela usuários, certo? Dessa forma. Então aqui a gente tem já a nossa primeira tabela do banco habilitada no Entity Framework. Legal. E aí agora, para continuar, a gente vai criar a nossa migração, as nossas migrações, o famoso migration. Para ativar o migration, a gente vai usar o Package Manager Console aqui. Ou você vem aqui embaixo, ou você pode vir aqui no Tools, NuGet Package Console. Ó, NuGet Package Manager Console. Vai abrir essa telinha. Aqui a gente vai digitar o seguinte: add-migration e coloca um nome para você versionar. Então eu vou colocar inicial e dou enter. Ele vai buildar o sistema e aí ele deu algum erro aqui. Vamos ver o que aconteceu. DB options. Esse erro ele está indicando para a gente que a gente não fez a injeção de dependência desse contexto aqui, por causa desse construtor. Então a gente tem que vir aqui no Startup e configurar ele a injeção de dependência do banco. Então eu vou adicionar um serviço, add dbcontext. E aí nesse dbcontext eu tenho aqui um option, uma expressão lambda, option.use SQL Server. Esse SQL Server ele também está dentro de um contexto. Faltou aqui, ó. Contexto. Isso. Agora aqui eu tenho que chamar o namespace, ó, que é o Microsoft Entity Framework Core. Aqui dentro, se você parar o mouse, ele vai pedir a connection string. A connection string você já podia digitar ela diretamente aqui, mas você pode colocar também uma referência ao arquivo de configuração, configuration.getConnectionString. Aqui, e aqui o nome da conexão. Eu vou chamar de conexão. Legal. Funcionou. Agora eu venho aqui no app settings JSON e tenho que acrescentar esse bloco de código aqui, ó. Por quê? Connection string é uma área reservada e aqui eu tenho a conexão, que é o nome da conexão que eu dei aqui, ó. E essa aqui é a minha connection string. E no caso de vocês vão alterar aqui a senha, o usuário, vão alterar o banco para a conexão de vocês. Eu vou colocar aqui o nome do banco, vai ser vídeo aula. Vou salvar, vou dar um build no projeto para ver se está ok. Tá ok. Vou tentar aqui de novo para ver se melhorou o erro. Vamos lá. Aí, criou. Esses já são os códigos do banco de dados. Então, ou seja, o nosso sistema vai criar o banco de dados para a gente. A partir do momento em que eu digitar aqui update-database e vou dar enter. Ó, veja só. Ele vai inserir no banco para a gente todas essas informações. Ele mesmo vai criar automático. Por isso que a gente fala que chama code first. Porque primeiro a gente digita o código. E se você olhar aqui, ó, ele está executando, ó, create table. Lá nas aulas de SQL. Ele criou pra gente. Quando ele dá um erro, ele vai aparecer em vermelho. Mas quando apareceu o done, deu certo. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai testar. Então eu vou aqui startar o meu projeto. Vou colocar aqui o controller usuários. Não tem nada. Vou abrir aqui o meu Postman. Vou criar uma nova requisição. Deixa eu pegar aqui o URL. Vou colar aqui. Eu vou começar com o post. Lembrando que antes da gente fazer isso, a gente precisa acertar um detalhe aqui no controller. Que eu me esqueci. Bom, no controller de usuário, a gente vai colocar, vai capturar, vai criar uma instância de contexto chamada db. E capturar pelo construtor da classe controller, a
gente vai capturar pela injeção de dependência essa referência do banco de dados. Ela vai trazer. Então aqui eu coloco na minha instância de banco, eu coloco o banco em si. No get eu vou retornar a lista de usuários. Então basta eu fazer assim, na expressão lambda do entity, que é db.usuários. Eu já consigo ver qualquer tabela a partir do nosso contexto. Ponto to list, porque eu preciso de uma lista. Vou converter para uma lista. E no nosso método post, eu vou fazer a seguinte alteração. Vou colocar aqui que eu quero que retorne um usuário, um objeto usuário, e ele recebe um objeto usuário como parâmetro. Vou até colocar aqui o usuário. Assim eu coloco db.usuários.add, que eu quero adicionar um novo, e eu vou passar como parâmetro o usuário, que veio lá do meu front-end. Vou salvar. Agora eu tenho que dar o save change, né, que é o commit. Caso aqui em cima, nessa linha, dê algum erro, ele não vai executar o save change, ele vai rodar o rollback. Então nada vai acontecer no nosso banco. E por fim, eu vou dar um return do usuário. Por quê? Porque esse objeto ele vai vir sem ID, para que esta linha atribua um ID a ele. Essa linha vai dar o commit, e aí retornando o mesmo objeto, ele vai retornar com o ID. Agora sim a gente vai poder testar. Vou rodar aqui a aplicação. Vou abrir o Postman. Ó, vou até colocar aqui usuários, que é o controller. Não tem nada. Eu venho aqui no Postman. Eu venho em Headlers. Buddy. How. Vou mandar um JSON. E para o nosso primeiro usuário, eu vou mandar este JSON. Olha, vou cadastrar aqui. Eu vou colocar um breakpoint para a gente ver chegando. Ó, breakpoint. E vou dar um send. Ó, deu certo. Se eu parar o mouse aqui, ó, eu consigo ver as informações que eu mandei. Ó, ID está zerado porque ele não veio, mas porque o ID é um inteiro. Então eu clico em continuar. E aqui, pronto. Deu certo. Ele retornou o objeto com o ID. Ele foi sem ID aqui em cima, ó, e retornou com o ID. Ou seja, a chave primária do banco de dados atribuiu o 1 para esse ID. Para eu ver que dá certo, é só eu vir aqui no get, ó, e dar Enter. Olha lá. Se eu executar o Postman de novo, ó, executei, ele parou aqui, ó, pode ver que ele chegou as informações de novo. Continuar. Olha lá, agora é o ID 2, porque eu já inseri esse, já é o segundo que eu estou inserindo. Vou tirar aqui, ó, o breakpoint para a gente ganhar tempo. E ó, eu vou dar send 6 vezes, ó. Temos 6 linhas iguais. É só eu vir aqui para testar e tá aí, funcionou. Espero que você tenha curtido. Não esquece de dar o joinha. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.